de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Evangelho de João, capítulo 6, amém? A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Que o Senhor Jesus venha falar no coração de vocês, né? Que o Espírito de Deus na sua casa venha ser o seu companheiro, te encher da presença, em nome de Jesus. Todos abriram? João capítulo 6, a partir do versículo 22, amém? O título diz assim: Jesus é o pão da vida para os que creem. Amém, igreja? Quem crê aí? Quem crê em Jesus? Que Ele é o Filho de Deus? Que Ele é o pão da vida? Vamos ler comigo. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu o selou. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Igreja, na nossa caminhada, nós temos às vezes algumas circunstâncias ruins. Nós temos momentos difíceis, momentos nos trajetos que nós estamos ali, que achamos que vamos perecer, que vamos nos perder, né? Mas Jesus é o pão, Ele é o pão da vida. Ali aqueles homens foram atrás de Jesus. E eles foram atrás de Jesus porque Jesus tem o que dar de alimentar. O que a igreja não pode deixar de buscar é o alimento espiritual. Aqui Jesus estava explicando que esse alimento que nós comemos no natural perece. Só sobra o que é de nutriente para o nosso corpo. O resto vai tudo embora, né? E quando nós partimos dessa para melhor, esse corpo que é material, que é carnal, vai perecer, vai se desfazer. Mas Jesus estava explicando que o que eles estavam buscando, o que eles estavam buscando ali, era do pão da vida eterna. Porque a Bíblia diz assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só tem como você ter o pão da vida através de Jesus. Jesus é o pão que alimenta. Só que o que acontece com muitos é que param-se de alimentar o espírito.
A nossa necessidade espiritual é maior do que a nossa necessidade de carne, igreja. Você tem que entender isso. Que quando você não se alimenta de Deus, quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê a palavra, quando você não busca, quando você não congrega, você passa fome espiritual. E vai ficando doente, até ocorrer a morte espiritual. Quem está entendendo aqui? Basta você pensar conforme a matéria. Do mesmo jeito que o seu corpo material, esse corpo aqui carnal, sente fome, o seu espírito também sente fome da presença de Jesus. O seu espírito sente fome. É por isso que você começa a ter sintomas de doença. Sintomas de doença. Você começa a ter frieza espiritual. Você começa a ter tristeza, aquela tristeza espiritual que não acaba. Não tem nada que te deixa satisfeito. Você começa, a ausência de Deus começa a fazer com que você não consiga mais orar. Uma frieza que você não consegue orar nem 5 minutos na presença de Deus. A Bíblia já não faz parte mais da sua vida. Você nem consegue estar na presença de Deus. A presença de Deus te incomoda. Fala assim, misericórdias, Marinho. Mas é sério. Você começa a se afastar tanto quando você está passando fome espiritual, tanto que nem nos cultos de adoração, de libertação, nas vigílias, você não consegue mais vir. Porque a presença de Deus está aqui. E como você está doente espiritualmente, você não consegue ficar perto. Você não consegue ficar perto. Aí começa a vir coisas na sua mente de fraqueza espiritual. O que é? Ah, não, hoje eu não vou porque eu estou cansada. Eu estou cansado. Não, hoje eu não vou porque o culto está muito longo, as minhas pernas doem, a minha cabeça dói, o meu corpo dói. Você começa a ter até sintomas físicos de não resistir à presença de Deus. E você, como está doente, não tem discernimento que isso é espiritual e não carnal. Mas Jesus é a salvação para essa frieza espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Na sua fraqueza, quando você clama, quando você chama, quando você se humilha, na sua fraqueza, Jesus te ouve e te socorre. Quem quer o socorro aqui? Eu gostaria que você voltasse 2 capítulos em João 4, para que eu te leia uma história que Jesus salva. Amém? 4, a partir do versículo 1, amém? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus para ela,
dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, igreja? Aquela mulher era uma mulher cheia de feridas. Cheia de feridas. E ela já tinha passado por alguns preconceitos na vida dela. Mais para frente, quando é relatado, quando Jesus continua o diálogo com ela, você percebe que nela havia feridas, principalmente emocionais, em relação à vida sentimental daquela mulher. Ela era uma mulher que ela não era casada, né? E ela já tinha passado por diversos homens. E naquela época, a pessoa era muito apedrejada quando passava por esse tipo de situação. E por ela ser de Samaria, e ele judeu, ela já vinha com preconceito. Por que ele está falando comigo? E ele se apresentou. Ele se apresentou diante daquela mulher. Ele pediu água porque ele estava cansado e ele queria ser servido por ela. O nosso Deus, ele gosta de ser servido por nós. Os discípulos o serviam, né? Hoje, às vezes, nós temos nossos mestres, nossos líderes, e às vezes ainda tem pessoas que fazem bico para não servir, né? Fazem bico. Seja um coração de servo. Jesus, ele dava um exemplo de ser servo. Ele fazia as obras, ele andava, e multidões o seguiam, por quê? Porque ele servia em amor. Ele libertava os cativos da escravidão. Ele libertava os presos das doenças, de tudo que era ruim na vida deles. E aquela mulher, ela era presa numa situação de uma vida de derrota, de tristeza. Quando uma pessoa, ela se vê em pecado de prostituição, de avareza, tristeza, dor emocional, a fraqueza emocional dela, quando ela se assim, só Jesus pode curar. E Jesus falou para ela, quando ela o questionou: por que você está pedindo para mim? Você nem pode estar falando comigo. Jesus disse para ela: eu sou o caminho. Eu tenho a água da vida. Eu sou a água viva que pode te libertar dessa situação. Jesus conhece, igreja, o que você está passando. Ele é o único que pode transformar, mudar a sua história. Eu não sei o que você passa, o que você tem passado no seu caminho, mas Jesus é a água viva. Ele é a água que mata a sede. Se é pecado, Jesus mata a sede, te fortifica para que você não queira mais pecar. Se é dor na sua alma, Jesus é a água que traz a cura interior da sua alma. Quem está entendendo isso aqui? Eu gosto muito de chá de mulheres. Gosto muito de congresso de mulheres. Por quê? Porque como nos preparamos muito em oração, Jesus traz algo especial para a vida das mulheres. Como nós somos mais sentimentais, a nossa alma, geralmente, ela é mais ferida, né? Mulher, ela traz dentro da alma um sentimentalismo. Homem não, geralmente eles são mais fortes emocionalmente. Não que ele não tenha ferida, mas emocionalmente eles são mais fortes. Eles são mais razão do que emoção, né? E
Jesus, quando vem na vida de uma pessoa, cura por completo, igreja. Transforma por completo. Ele traz água que lava, que vai lavando o interior, vai transformando, vai tirando a dor, vai tirando a angústia, tira por completo. Porque Ele é o caminho. Ele alimenta o seu espírito da fome que você tem. Da fome que você tem, que às vezes você nem sabe que é fome de Deus. É um vazio. Quem sente um buraco no estômago quando está com fome, antes do almoço aí? Né? Quando a gente está esperando a comida da pastora Meilde, a gente sente muito isso. Um buraco, né? E espiritualmente, quando você não tem Jesus, você sente esse buraco. Só que é na sua alma, o seu espírito fica vazio. A nossa alma, ela é tendenciosa a ficar acomodada, a sair da situação. E nosso espírito está pronto. Só que quando você não sujeita o seu espírito à presença de Deus, você sente esse vazio aqui dentro. Mas Jesus tem a saída, tem a resposta. Amém? Vamos continuar lendo aqui? Glória a Deus, né? Se tu conheceres o dom de Deus, né? Ele fala, é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, fala assim comigo assim, ó, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Amém, igreja? Essa palavra é maravilhosa. Essa água, igreja, ela não é física. Só quem tem sede da presença pode ter essa água. Só quem vai na fonte e pede. Jesus falou o segredo para aquela mulher: pede que eu vou te dar. Pede que eu tenho a água para te dar, para te matar a sede, para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para tirar as suas feridas. Aquilo que dói, aquilo que tem te maltratado. Tem coisas que nós arrastamos para uma vida e dói dentro do coração. E fica ali, martelando na sua mente, porque o maligno é especialista em atormentar sua mente com essas feridas. Quero falar uma coisa para você, não viva do passado. Porque se Jesus te chamou e você pediu dessa água, Ele vai transformar a sua história e o seu passado será anulado, será aniquilado. Não existe mais. Não existe mais do que o maligno te atormentar e te acusar. Porque os que estão em Cristo não há acusação. Porque Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva. Ele dá água e Ele dá pão que alimenta o seu espírito, igreja. Você não vai mais sentir fome. Esse vazio aqui dentro vai ser preenchido. Porque Deus é com você. Porque Jesus dá, o pão é Ele. Aqui Ele falou que dá para quem? Ele falou, só vou dar para um ou para outro? Não, para todos. Fala assim, todos. Se eu pedir,
Fala assim, ó, se eu pedir, Jesus já me deu, Ele me deu, Ele te deu. Igreja, não acomode com os pensamentos que o maligno deixa aqui, ó. O maligno é especialista em matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te resgatar e te deu vida e vida em abundância. Te deu água para matar a sede, te deu pão que alimenta esse vazio que está aí dentro da sua alma, dentro do seu espírito. E Ele te dá força para permanecer. Na sua fraqueza, ainda assim, na sua fraqueza, você é maior do que o maligno trabalhando na sua mente, porque Jesus é contigo, Ele é com você, a palavra dEle te fortalece, Jesus te alimenta, e Ele te alimenta para que você consiga permanecer. Quando nós somos alimentados por Ele, nós somos fortificados pelo pão da vida. Amém, igreja? E o pão da vida te leva a uma vida vitoriosa, a uma vida que leva à vida eterna, onde a traça não corrói. Aqui eu não estou falando de comida material, estou falando do espiritual. Para aqueles que estavam fracos e hoje quer se alimentar do pão que mata a sede, mata a fome, e da água que mata a sede espiritual. Quem está entendendo isso aí? Não é de matéria. É aqueles que estão fracos espiritualmente, que não conseguiam orar, que não conseguiam buscar, que estavam afastados, mesmo que presentes, sentados nessa cadeira, que não estavam conseguindo orar, nem jejuar, nem fazer a vontade do Pai. Hoje Jesus quer te dar. Você quer pedir? Quem quer pedir e aplauda o Senhor? Pede e Ele vai te dar. Pede e Ele já te deu, porque Ele é o Pai. Amém? Nós vamos terminar aqui com essa história. Mas o nosso Redentor vive hoje. Ele vive. E como eu iniciei a palavra, aos que creem, você precisa acreditar nessa palavra. Amém? Glória a Deus. No 15, versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, fala comigo, igreja, fala, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem, e adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Você é esse adorador. Se posicione como esse adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Que adora o Senhor porque acredita na palavra, que acredita que Jesus é com você, que acredita que Ele te alimentou hoje
e vai te alimentar todos os dias, porque Ele é a força que você precisa para prosseguir. E o Espírito de Deus está aqui para te dar essa força. Amém, igreja? Amém? Fica de pé. Vamos agradecer ao Senhor, porque essa era a palavra que o Espírito de Deus queria passar para a igreja hoje. Busque em espírito, busque em verdade. Chama Ele para perto, chama Ele para encher você da presença dEle. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão, pega na mão dele, te guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória ao Senhor, digno de honra, digno de glória. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nos guia, Senhor, onde a nossa fé é fortalecida, Deus. Aleluia. Pede Ele para guiar, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome eu clamarei. Clama, igreja. E além das ondas olharei. Não olhe para as ondas. Sabe, o mar pode crescer, mas o seu Deus é maior do que isso. Ele te sela, Ele te enche, Ele te restaura. Amém? Quem quer ser restaurado? Levante as suas mãos. Fala
Fala: Senhor, eu quero ser restaurado. Jesus, nós estamos aqui te clamando pela restauração da nossa alma, para que o Senhor, Pai, enche o nosso espírito da tua presença. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amém, igreja?